Salmos de número 51, versículo de número 10 ao versículo de número 13. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor nos diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Talvez a minha versão é uma versão atualizada, os irmãos talvez não acompanharam a mesma leitura, mas a palavra do Senhor é o mesmo. Esses salmos de número 51, na qual nós acabamos de ler, retrata a história de Davi. A palavra do Senhor, praticamente não fala, mas eu creio que esse Salmo 51 foi uma oração que Davi fez. E para nós entendermos essa oração que Davi fez, nós teríamos que voltar lá em 2 Samuel, capítulo de número 11 e capítulo de número 12, para entender esta história. Uma história na qual conta o grande pecado que Davi cometeu. Pecado esse com Batseba. Todos nós, creio eu, que conhecem essa história. Mas essa história tem um fato interessante que me chamou muita atenção, que se nós formos lermos o capítulo de número 11 de 2 Samuel, ele começa dizendo o significado da tentação de Davi. Ela começa quando Davi está só. Me chamou muita atenção quando eu estava lendo isso, e começou a tentação de Davi, ela começou quando ele estava só. Por quê? Porque sabemos que o exército de Davi, ele estava derrotando os amalequitas, e cercaram Rabá, melhor dizendo. E Davi estava no seu reinado, na sua casa. E neste momento, numa tarde de sim, Davi sai para o seu terraço e vai passear no seu terraço palacial, e avista uma mulher, e na qual chamou muita atenção. Ela estava terminando o seu estágio de purificação. Ela estava terminando o seu estágio de purificação e estava tomando banho. E Davi vê aquela mulher tomando banho. E Davi procura saber quem era aquela mulher. E a palavra do Senhor nos fala que chegaram até Davi e disseram: ela se chama Batseba, e é esposa de Urias, o seu soldado. Davi ali, se realmente tivesse o espírito, não que o Davi não tivesse o espírito, mas realmente tivesse na mesma visão, Davi ali tinha repreendido. E isso aconteceu quando Davi estava sozinho. O que eu estou querendo dizer, que muitas das vezes nós nos encontramos sozinhos e vem uma tentação. Deus nos dá o poder de repreender essa tentação, porque Deus não dá fardo nenhum maior que nós não possamos sustentar. E aquela palavra veio, e Davi, sabendo já que o nome dela era Batseba, sabendo já que era esposa do seu soldado Urias, Davi pede para ela vir ter com ele. E ela, acabado aquele ritual de purificação, ela estava terminando seu ritual de purificação. Davi acaba tendo uma relação com aquela mulher chamada Batseba. E aquela mulher acaba tendo um filho. E aí começa os passos de transgressão de Davi, porque ele vê aquela mulher e a deseja,
nos seus olhos carnais. E muitas das vezes isso que acontece com a gente. Nós, por ser seres humanos, mortais, vemos algo com nossos olhos e acaba desejando algo. E o que aconteceu com Davi foi isso. Ele desejou, só que aquilo acabou se transformando numa bola de neve. Porque automaticamente que ele deseja Batseba, tem relação com ela, ela vai para a sua casa. E passado um certo tempo, ela manda avisar o rei Davi que estava grávida. E Davi vendo aquela situação se complicando, porque naquele ato de impulso, que eu creio eu que foi um impulso, ele agiu por ação do impulso e viu aquilo se transformar numa bola de neve. E ao decorrer do passado tempo, aquilo foi se aumentando cada vez mais. Veio o filho, veio a criança. E Davi, nós seres humanos às vezes somos engraçados, porque nós achamos que somos mais espertos do que o Criador. A criatura acha que é mais esperto do que o Criador. E Davi tem, achando ele, uma brilhante ideia. Já que ela está grávida, vou pedir a meu soldado, meu general, Joabe, para que manda o marido dessa mulher, a Batseba, Ulias, e chama Davi, pede Davi a Joabe para que mande Ulias para ter com ele. E Ulias vai ter com Davi. Davi pergunta a Ulias como é que estavam as guerras, como estava a batalha. Aquela conversa, entre aspas, sem pé e sem sentido, mas tudo Davi já estava planejando. Só que acontece, Ulias foi temente, porque Ulias sabia que o seu soldado, o soldado no qual ele participava, o exército de Israel, estava numa batalha. Todo o povo de Israel estava guerreando, estava lutando. E Ulias não vai ter com a sua esposa. E Davi até manda um banquete para Ulias na casa dele, mas ele não vai ter com a sua esposa. E chega essa mensagem a Davi falando: o Ulias não teve com a sua esposa. E Davi chama novamente Ulias: por que você não teve com a tua esposa? Passou tantos dias fora e não foi ter com a tua esposa. Como é que eu poderia ter com a minha esposa, meu Senhor? Se o meu povo está guerreando neste momento, não tenho como eu estar tendo uma intimidade com a minha esposa, sabendo que meus companheiros de guerra estão neste momento lutando. Davi tenta outra forma de embriagar Ulias, para ver se ele realmente muda essa opinião que ele tem. E Ulias continua firme e novamente não tem com a tua esposa. Então Davi pensa em outra forma de acabar com essa situação. Manda através do próprio Ulias um recado para Joabe, para colocar Ulias na frente do campo de batalha, onde a guerra é mais pesada. E sabia que ali era a morte de Ulias, e era justamente a intenção de Davi. E Davi coloca Ulias na frente da batalha, onde a guerra era mais pesada. E Davi recebe a notícia, passados tempos, que Ulias morreu. E Davi, até então, daquele espaço que ele estava sozinho no seu momento, a vida de Davi acabou se transformando numa bola de neve. E ele achou que tudo estava debaixo do seu controle, pois a esposa de Ulias, Batseba, chora a morte do seu esposo. A passado o tempo de seu luto, Davi vai e chama ela para a sua casa, para o palácio real. E Batseba passa a ser sua esposa. E Davi achou que isso tudo estava controlado.
mas nós vemos no versículo, no capítulo de número 11, na parte final do versículo, diz: mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Aquilo que Davi achou que tinha passado despercebido, desagradou o Senhor. Então Deus manda Natã, o profeta, ir ter com Davi. E Natã vai ter com Davi e conta a história que todos nós sabemos. Natã vai ter com Davi e disse a Davi: Davi, havia na cidade 2 homens, um era rico, o outro era pobre. O homem rico tinha vários gados, várias ovelhas, e o homem pobre só tinha apenas uma cordeirinha. E essa cordeirinha, ele tinha muito amor por ela. Ele dava de comer, ela bebia junto dele, no seu próprio copo, ela dormia em seu braço. E Davi, não entendendo ainda aonde que Natã, profeta, queria chegar. E Natã contando para Davi e falando: só que apareceu nessa cidade um viajante. E o rei chamou esse viajante para a sua casa. O rico chamou esse viajante e desejou dar um banquete para esse viajante. Só que esse rico não pegou nenhuma das suas ovelhas e nem tampouco das suas vacas. Pegou justamente a cordeirinha daquele homem pobre e a matou. E preparou o banquete para esse viajante. Davi, no seu coração, veio logo a ira. Porque é isso que muitas das vezes acontecemos conosco. A partir do momento que nós sabemos que pessoas fazem algo de errado, e nós sabemos da verdade, a primeira coisa que fazemos, infelizmente, é julgar. E Davi diz que este homem morra, e que 4 vezes mais ele paga aquilo que ele fez com essa cordeirinha. Só que Natã revela para ele. Ele já nem lembrava daquilo que ele tinha feito. Natã revela para ele: este homem é você, Davi. Davi fica sem entender. E Natã começa: o Senhor te deu tudo, Davi. O Senhor te deu o trono de Israel. O Senhor te deu o trono de Judá. O Senhor te deu todas as mulheres. O Senhor te deu todas as riquezas. E Elias só tinha uma. E você ainda tomou a que Elias tinha. Davi acabou entendendo aquilo que o profeta diz. Por isso que nós lemos o capítulo de número 51 e começamos a entender, que acabamos de ler agora, aquilo que Natã falou para Davi. E Davi entendeu aquilo que realmente aconteceu. Uma coisa que chama muita atenção de Davi foi porque ele entendeu aquilo que Deus queria. E a primeira coisa de um pecador, o que ele realmente deve fazer é se arrepender dos seus pecados. Independente seja qual for o seu pecado, a primeira coisa que Deus quer de nós é o arrependimento. E Davi nos ensina algo tremendo, que foi o arrependimento. Davi estava profundamente arrependido. E a primeira coisa que Davi vai dizer, se nós formos ler o capítulo 51 de Salmos todo, primeira coisa que Davi pede a Deus é por misericórdia. Tenha de misericórdia de mim. Uma coisa que me chama muita atenção nessa passagem é isso: que nós sabemos e reconhecemos que somos pecadores. Nós sabemos e reconhecemos que somos falhos.
mas pouco de nós realmente colocamos na presença de arrependidos. Fazemos algo que não agrada ao Senhor, fazemos algo, talvez, contra um irmão, nem damos conta. Assim que damos conta, se realmente sentimos que magoamos ou fizemos algo que não deveríamos fazer diante da palavra do Senhor, primeira coisa, devemos pedir o perdão. E foi isso que Davi fez. Davi, sabendo das suas falhas, sabendo do seu pecado, ele fala: pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. E o pecado de Davi não foi um pecado qualquer. O pecado de Davi não foi um simples pecado. Primeiramente, ele sabia que na lei de Moisés, o adultério era punido com apedrejamento. O adultério na lei de Moisés era punido com apedrejamento. Mas Davi era rei. E logo em seguida, acho que Davi não estava ainda na visão. Logo em seguida, além de ter cometido o adultério, veio a criança, ainda comete o homicídio, de tirar a própria vida, não diretamente, mas indiretamente. Davi tirou a vida de Urias. Mas Davi, sabendo disso, veio logo o arrependimento disso. E muitas das vezes nós ficamos nos culpando por algo que às vezes achamos que Deus às vezes não nos perdoa, mas Deus nos perdoa, porque Deus é um Deus perdoador. Muitas das vezes fazemos algo que entristece a Deus, pedimos perdão só com a boca, mas esquecemos que o verdadeiro perdão ele tem que vir dentro do coração. Por isso que nós lemos no capítulo de Salmo 51, versículo 10, que chamou muita atenção, que Davi fala para o Senhor: cria em mim um coração puro, ó Deus, cria em mim. Davi podia falar: me molda, me transforma. Não, Davi pediu para criar um coração. Por que esse criar um coração? Porque Davi sabia que com certeza alguém falou para ele que o Deus criador dos céus e da terra, criador dos mares, também criou o homem. Se Deus não criasse um coração dentro de Davi, Davi poderia voltar a pecar. Por isso que Davi pede aqui no Salmos 51, versículo 10, diz: cria, Senhor, cria dentro de mim um coração novo, cria um coração puro, um coração que não volte mais a pecar. E a palavra do Senhor nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E muitas das vezes nós estamos aqui, nós também podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Mas mas como nós podemos chegar até lá? Se nós tivermos um coração, se Deus criar dentro de nós um coração novo, porque Deus é o Criador de tudo, o Criador do céu, o Criador da terra, e o Criador até mesmo de um coração novo, um coração puro, um coração sem mágoa, sem rancor, um coração apenas de amor. E foi isso que Davi, clamando ao Senhor: cria dentro de mim um coração puro, ó Deus. E Deus transformando Davi, e Davi continua pedindo: não expulse da tua presença. Davi, quando fala isso, ele sabia, porque Davi teve experiência, ele passou pela própria experiência, porque Davi, antes de ser ungido por Samuel, quem era o rei era Saul. E quando Samuel vai para ungir Davi, o Espírito de Deus que estava na vida de Saul
abandona Saul. E Davi sabia, o homem pode ter toda a riqueza do mundo, mas se não tiver a presença de Deus, nada vale. Não vale de nada se você não tiver a presença de Deus. Você pode ter ouro, você pode ter prata, você pode ter toda e qualquer riqueza desse mundo, mas se você não tiver a presença de Deus, nada vale, nada adianta. E Davi sabia disso, por isso ele pede: Senhor, não expulse a tua presença de mim, e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi aqui, ele podia talvez pensar no seu reinado. Davi podia talvez se preocupar com o seu reinado, pois aquilo que aconteceu seria com certeza, seria algo muito, poderia prejudicar ele muito no seu reinado, pois o rei de Israel, ele adulterou, e na lei de Moisés, ele deveria ser apedrejado, tanto ele quanto a mulher. Mas ele não estava preocupando com o seu reinado, ele estava preocupando sim com o Espírito Santo de Deus na sua presença, na sua vida. Por isso ele clama a Deus: não me expulse da sua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Nós sabemos uma coisa, meu irmão, nós sem a presença do Senhor e sem o Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, nada somos, nada podemos. Por isso que a Bíblia nos fala: mais vale um bocado seco, mais com Deus, do que muita riqueza sem a presença de Deus. O que adianta? Você vê pessoas, às vezes eu fico me perguntando, às vezes tantas pessoas ricas, milionárias, tirando a tua vida, se suicidando. O que leva as pessoas a fazer umas loucuras dessa? Sabe por quê, meu irmão? Porque não tem aquilo que cada um de nós temos: a presença de Deus. A presença de Deus, ela é algo que não podemos explicar. A única coisa que nós podemos é sentir. O Espírito Santo de Deus, quando entra na vida de uma pessoa, ele faz algo extraordinário. Aqui, eu creio neste momento aqui, mesmo as pessoas que aqui estão, se subir aqui, cada um tem um testemunho da sua vida, que o Espírito Santo de Deus a transformou. Porque se não tivesse o Espírito Santo de Deus, com certeza aqui ninguém estaria. Se você está aqui, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Se você está presente aqui, porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Assim como Davi foi. Davi foi um homem pecador, sim. Davi errou muito. Davi pecou muito. Davi, eu acho, fez um dos piores pecados que Deus, um dos 10 pecados que Deus falou para Moisés, Davi cometeu. Ele adulterou e ele cometeu homicídio. Mas mesmo assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que nós, cada um de nós que estamos aqui, podemos ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Independente qual for o seu passado, independente qual foi a vida ou o pecado que você tenha cometido, se você fizer como Davi fez, pediu a Deus para criar dentro de nós um coração novo, porque o Deus Criador, Ele cria, Ele transforma, Ele molda. Deus faz. Aquele vaso que estava destruído, Deus o transformou e o moldou. E nós continuamos a nossa leitura, dizendo no versículo 12: devolve-me a alegria da tua salvação.
Davi sabia que naquele momento que ele tinha cometido o seu pecado, ele já não tinha mais a sua salvação. Mas ele pede a Deus, que eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que isso foi uma oração que Davi fez, esse Salmo 51. Davi pediu: Senhor, me devolva a tua, porque quem dá é Deus, a nossa salvação. Quem nos dá é Deus. Senhor, me devolva a tua salvação. Davi clamou a Deus, porque Davi sabia do seu erro. E continuando no versículo 12: e sustém-me com um espírito pronto a obedecer. Davi, eu creio que ele aprendeu uma grande lição. Que lição é essa? Sabemos que os mandamentos de Deus, ele foi feito para nós obedecermos. Nós somos falhos, somos pecadores, todos nós sabemos disso. Mas ele pediu para que Deus criasse nele, como eu acabei de ler agora, com o espírito pronto a obedecer. A partir daquele momento, se nós formos ler a Bíblia, nós não vemos Davi cometido nenhum pecado grave. Não que ele não tenha pecado a partir deste momento, que nós somos falhos. Mas a partir daquele momento, Davi aprendeu uma grande lição. Sabendo que quando o profeta Natan esteve com ele, e ele reconheceu que ele havia pecado, ele reconheceu que havia errado e pediu a Deus perdão, pediu a Deus a misericórdia. E muitas das vezes é isso que nós devemos fazer. Primeira coisa, reconhecer primeiramente o nosso pecado e pedir a Deus o perdão. Se nós verdadeiramente tivermos arrependido, Deus nos perdoa, Deus nos molda, Deus nos transforma. E ele pediu a Deus também para que ele fosse obediente. E Davi foi temente e obediente à palavra de Deus. E dando continuidade, e diz no capítulo 13: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Chama muita atenção nisso. Por quê? Porque além dele ser moldado, transformado, nós sabemos, a própria palavra de Deus nos diz que nós não convencemos. Quem convence o homem do pecado é o Senhor Espírito Santo. Mas Deus usa o homem para que o Espírito Santo trabalhe na vida. Então Davi aqui ele pede para que eu venha também agir e fazer outras pessoas transformar. Aqui eu creio que tem pessoas aqui que vão fazer outras pessoas transformar a vida de outras pessoas, com o seu próprio testemunho de vida, com o seu próprio passado, não para altamente a contaminar, altamente crucificar essa pessoa, mas não, para servir de exemplo para outras pessoas que hoje talvez esteja ali na internet, nessa mesma situação, nessa mesma vida de dificuldade, mas através do seu testemunho, outras vidas podem ser transformadas, outras pessoas podem ser restauradas. E muitas das vezes é isso que o Espírito Santo de Deus ele quer de nós, que nós sejamos aptos para estarmos de prontidão, para Ele nos usarmos a qualquer hora, a qualquer momento. Muitas das vezes nós podemos pensar, mas eu não estou preparado, eu não sei. Mas quem nos usa é o Espírito Santo de Deus. Quem trabalha em nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Se Ele quiser fazer a transformação, te usar para transformar outras vidas, o Senhor faz. O que impede do Criador usar a criatura? O que impede? Nada. Nada impede do Criador usar a criatura. Nós somos a criatura. Somos falhos, somos pecadores, mas uma coisa nós temos que ser: temente ao Senhor, independente de nossas falhas, independente de nossos pecados.
se haja dentro de nós o arrependimento, Deus, Ele nos transforma. E Deus, Ele faz a diferença em nossas vidas. E através da nossa transformação, do nosso mover, o mover do Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos edificar e mudar outras vidas. Isso tudo é sempre para a honra e glória de Deus. Porque o ser humano, ele tem que reconhecer, como o presbítero Rico falou aqui, nós somos pó. E se o Senhor não voltar para o pó, nós voltaremos. Mas nós podemos ser usados. Basta apenas colocarmos na presença do Senhor e estarmos com o nosso coração transformado, porque Deus é o Criador, como eu falei aqui, e Ele cria em nós, se nós realmente estivermos arrependidos. Por isso, meu irmão, se você esteja passando por qualquer dificuldade, ou se você tenha cometido qualquer tipo de pecado, Deus, o Criador, Ele te perdoa. Se você ainda não morreu, como Natan falou para Davi, Deus te perdoou. Porque a primeira coisa que ele, quando Natan contou para ele, ele disse, este homem deveria morrer. Se você ainda cometeu um pecado e está vivo, é porque Deus já te perdoou. Basta apenas você reconhecer o seu pecado, pedir perdão a Deus, e Ele te transforma, assim como Ele fez com Davi. E como nós todos sabemos, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque o que Deus quer é justamente isso. É pessoas, homens e mulheres, que sejam segundo o seu coração, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, o seu querer, o seu agir. Porque Deus tem grandes coisas na vida de cada um de nós. Basta apenas colocarmos na presença do Senhor e saber que Ele quer pessoas que façam como Davi, que verdadeiramente se arrependa, que verdadeiramente se entrega e que verdadeiramente esteja com o coração voltado para o Senhor. Porque o Senhor sabe que para Ele usar não depende do homem, bastamente depende dele. Mas Ele não vai usar ninguém se a própria pessoa não queira. Ele não vai usar ninguém se a pessoa ainda se sente culpada. Primeiramente nós temos que nos sentir que Deus já nos perdoou e Deus já nos deu o renovo de nos dar uma vida nova em Cristo Jesus. Amém? É isso que eu quero deixar para os meus irmãos. Que Deus venha transformar a vida de cada um de nós. Como eu já tinha falado, se nós estamos aqui, é porque a presença de Deus já nos tocou, já nos impactou. Por isso, meu irmão, você é um servo escolhido de Deus. Se você está aqui, é porque você é um servo escolhido de Deus. Independente seja do seu passado, independente seja daquilo que nós podemos ter feito, lembra sempre de uma coisa: Deus já nos perdoou. E Deus quer grandes coisas em nossas vidas. Basta apenas nós darmos a oportunidade e a brecha para Ele fazer o mover. Amém? Quero que os irmãos agora se coloquem de pé. Quero estar convidando aqui o nosso evangelista Jonatas Lemos, que estará dando continuidade. Glória a Deus. Linda e poderosa foi esta palavra. Amados, podemos perder